Olá, meu nome é Débora Cabral, sou terapeuta ocupacional especialista em musicoterapia e o assunto de hoje é comportamento inadequado. O que fazer? Seu filho berra, chora, faz um escândalo até a hora que você der o que ele tá pedindo, se joga no chão, se esperneia, faz birra. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Comportamento inadequado. O que fazer? Muitos pais não sabem o que fazer. Mas quando nós nos deparamos com esse tipo de comportamento, a gente precisa pensar em duas coisas. O comportamento da criança precisa ser alterado e o comportamento dos pais também precisa ser alterado. Porque a criança, ela age de acordo com aquilo que ela é modelada. A criança, ela aprende algumas coisas devido à resposta que se dá a ela. Então, se a criança apresenta qualquer tipo de atitude, seja ela boa ou ruim, ela vai receber uma resposta a esse comportamento. E o estímulo que você der frente ao comportamento que ela vai estar apresentando, ele vai extingir ou punir ou reforçar um tipo de comportamento. E é sobre isso que nós vamos falar agora em 4 tópicos super rápidos. Fique atento, já dá o curtir e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos esse vídeo, porque é muito importante. Vamos lá! O primeiro ponto que eu quero falar é sobre o excesso de recompensa. Tem crianças que têm recompensa a todo momento que apresentam algum tipo de comportamento. O que é recompensa? Recompensar é você elogiar, é dar carinho, é dar colo, é fazer um passeio, é ter um momento a sós com a criança onde ela tem um prazer gigante nesse momento. É você dar presentes também, mas não necessariamente dar presentes a todo momento vai se considerar como uma recompensa para o comportamento, porque o comportamento nós apresentamos todos os dias, assim como a criança. Então, um reforço em excesso ou excesso de elogio, por exemplo, isso pode prejudicar e muito a vida das crianças. Vou explicar por quê. A criança que tem um excesso de reforçador, é tudo aquilo que vai colaborar para que ela faça mais dentro da sua vida, ou você vai fazer o seguinte, tem dois caminhos. Ou você vai colaborar para que ela aumente aquele tipo de comportamento que ela está tendo, ou você vai colaborar para que esse comportamento acabe. Então, cabe a decisão de momento certo de dar reforçador e momento que não é próprio para dar o reforçador. Então, é importante você estabelecer o quê? Quando que você vai reforçar uma atitude da criança e quando você não vai reforçar uma atitude da criança. A criança teve um comportamento adequado, você vai reforçar a criança. A criança teve um comportamento inadequado, não é hora de dar reforço para a criança neste momento. A recompensa precisa ser clara para a criança o motivo pelo qual ela está recebendo a recompensa. Ela está recebendo a recompensa porque ela obedeceu hoje, ou ela não está recebendo recompensa porque ela não obedeceu. Então, se, por exemplo, o estar indo a um parque do fim da tarde é uma recompensa para a criança e naquele dia a criança apresentou comportamento inadequado, você não deve ir ao parque com a criança no fim da tarde, porque você está reforçando para que ela entenda o quê? Que não importa que tipo de comportamento que eu tiver, eu posso me comportar bem ou eu posso me comportar mal, eu vou ter a minha recompensa no fim do dia. O que você está fazendo? Você está reforçando um comportamento inadequado da criança. Isso significa que todas as vezes que a criança se comporta mal, você vai precisar não dar reforço desse tipo a fim de que a criança entenda isso? É isso mesmo que eu tô falando. Todo comportamento inadequado deve ser severamente punido? Como punir comportamentos inadequados? O que fazer diante de comportamentos inadequados? A punição tem duas vertentes: a que acrescenta a situação aversiva ou que diminui a questão do reforço, ou seja, você retira um reforço da criança. Da primeira situação, o que acontece? A criança ela apanha ou a ponto de ser espancada, produzindo uma situação aversiva. Ou, na segunda opção, a criança tem algo retirado dela, que é um reforçador, como por exemplo, jogar no tablet. Ambas as opções podem funcionar e diminuir as opções da criança continuar com um comportamento inadequado.
Alguns efeitos colaterais da punição. A criança que foi punida tem desinteresse pelo meio social. Fica sempre em posição de ataque contra a pessoa que aplicou a punição, apresenta comportamento violento, mesmo a pessoas que não têm a ver com a história. Apresenta respostas emocionais ou esqueléticas perturbadoras. O excesso sempre será prejudicial. Então é bom encontrar um equilíbrio dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia, sobre aquilo que deve ser feito. Se você escolheu o reforçador, ele sempre vai ter bons caminhos, mas você precisa ficar firme na decisão que você fez e realmente trabalhar para que as suas atitudes não sejam reforçadoras àquilo que a criança está apresentando como comportamento inadequado. E isso vai produzir a extinção desses tipos de comportamento. O que é extinção? É retirar a atenção e evitar o comportamento inadequado a fim de que a criança atinja seu objetivo final. Então, fica ligado e pensa naquilo que você tem feito na sua casa. Cuidado. Pode, não pode, talvez. Você pode dizer talvez para a criança? Pense bem antes de dizer talvez. Ou espere para tomar uma decisão. Mas deixe a criança ciente daquilo que você for tomar de decisão. Se você disse que antes do almoço não é para comer doce, se a criança te pedir para comer doce, qual será a sua resposta? Não, filho, agora não, nós vamos almoçar. Se a criança não aceitou a sua resposta, começou a se debater, começou a gritar, cair no chão, berrar, chorar alto, você foi lá e deu o doce, o que você fez? Você reforçou um comportamento inadequado daquela criança. O que seria correto? A criança chorou, esperneou, berrou, se jogou no chão. Você não vai dar o doce, porque não está na hora. E isso você vai impedir que esses comportamentos aconteçam com mais frequência a fim de você extinguir este tipo de comportamento. Vai dar trabalho? Sim, vai dar trabalho, com certeza. Mas a criança aprendeu um tipo de comportamento e você precisa ajudar a criança para esse comportamento extinguir, acabar e você colaborar com a criança. Se você continuar com esse tipo de comportamento reforçador para o comportamento inadequado da criança, a criança continuará com esse tipo de comportamento e ela precisa de você para que você diga não na hora que é não e sim na hora que é sim. Tudo tem hora e lugar. Mas para isso é importante que você ajude a criança a identificar a hora e o lugar. Às vezes nós estamos em ambientes diferentes, onde a criança tem vontade de explorar muitas coisas. Mas são nesses momentos que é importante que você dê sinais à criança e indique para ela qual vai ser o momento e qual vai ser a hora. O que você vai estar fazendo? Você vai estar antecipando uma possível ação da criança e trazendo a ela mais tranquilidade sobre aquilo que vai se dar sequência. Por exemplo, se a criança quer muito ir num brinquedo e não pode ir naquele momento, você vai explicar para ela. Você vai poder brincar naquele momento depois que acontecer isto. Se você coloca um depois e sinaliza para ela aquilo que deve acontecer antes, você vai estar organizando a criança e trazendo o quê? Uma adequação para a ordem das coisas e para aquilo que ela vai poder fazer. O que acontece? Você vai ficar bem, a criança vai ficar bem e esses comportamentos inadequados cada vez mais vão diminuir a frequência. Por quê? Porque você vai estar sempre dando antecedentes para a criança e dando diquinhas para a criança ficar atenta. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum assunto que você gostaria de conversar, de compartilhar, pode me escrever no direct no Instagram ou então aqui embaixo nos comentários, não deixe de comentar, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e eu fui, até mais!